Muito bem, pessoal. Estamos no último módulo agora, fechando nossa convivência e, espero que tenha sido agradável. Então, para esse último módulo, eu queria conversar com vocês sobre uma mudança de paradigmas, uma visão de mundo diferente daquela que a gente está convivendo. Então, vou apresentar para vocês um pouco do bem viver. Vamos lá? Um novo paradigma ambiental, paradigma social, que é o bem viver. Então, existem outras maneiras da gente pensar o mundo. Quando a gente olha para trás, para os outros tempos, sempre que teve uma grande mudança, as pessoas estavam vivendo a mudança, não acreditavam que ela fosse acontecer. O homem medieval, por exemplo, não sabia que ia vir um renascimento. Isso está na história, mas para quem está vivendo o momento presente, essa mudança ela não é percebida de forma tão clara. Eu vou trazer para vocês o bem viver, é uma perspectiva de uma visão de mundo que a gente pode ter diferente de tudo que vocês já viram. Então, vamos pensar em termos do mundo natural e pensar também na questão da diversidade e pluralidade de povos e culturas que existem. Então, quando você fala no bem viver, você pensa nas diferenças, no sentido da responsabilidade social e coletiva com as pessoas. E não tenha ninguém que seja tão rico e ninguém seja tão pobre. A gente tenha uma relação mais qualitária entre o teto máximo e o mínimo. Então, o respeito à coletividade, o fato da gente viver em sociedade. Ele remete ao aprendizado para as culturas ancestrais, através do resgate de práticas, de conhecimentos dos antigos, e que a gente pode usar para nós, para o nosso bem-estar. Então, a gente, ao invés de pensar nas coisas dos antigos como isso é coisa de velho e tal, não, pensar e a gente está perdendo aquela cultura e a gente pode resgatá-la. Mudar a maneira de a gente pensar como a gente se relaciona com o mundo natural. Uma volta às nossas bases, a gente dar um passo atrás e ver como você está inserido nas engrenagens e vão engolindo a gente. Antes da pandemia, a gente tinha que bater meta, tinha que cumprir planejamento, não tinha tempo para conversar com um amigo, não tinha tempo para nada. Então, para a gente mudar essa perspectiva de pagar alguém para passear o nosso cachorro, pagar alguém para brincar com o seu filho, essa perspectiva cruel da sociedade neoliberal, que você se sente envergonhado de ir na praia numa segunda-feira. O que é isso? Isso é vida? Será que a gente precisa de bater tanta meta? Então, repensar o modo que a gente vive e desconstruir essa questão do consumo. Essas são algumas premissas que o bem viver traz para nós. E por que mudar? Essa é uma pergunta que a gente vai responder pensando em outras opiniões sobre essa questão. Pensar nos seres humanos e a questão do valor que é dado à natureza, como esses valores estão interligados. Então, vamos ver um pouco sobre isso agora, essa questão desse paradigma social que o bem viver traz. Por que mudar?
nosso mundo vive uma crise profunda, decorrente da globalização neoliberal e do modelo econômico desenvolvimentista, que optou por uma tecnologia de exaustiva exploração dos recursos naturais, promovendo uma sistemática ação depredatória da natureza. A violenta exclusão social, que impede o acesso de milhares de seres humanos à alimentação e aos bens materiais necessários para atender suas necessidades básicas, é consequência direta desse modelo perverso, que concentra a riqueza nas mãos de poucos, ao mesmo tempo em que decreta a morte dos condenados pelo sistema. O que existe hoje é um grande pensamento, uma ideologia de desenvolvimento do país. O lucro exagerado, o lucro rápido, o consumo exagerado. Crise ambiental, crise até mesmo ideológica, crise econômica, enfim, tantas crises que nós estamos vivendo aí, que na verdade foram causadas pelo sistema capitalista. Vamos olhar os centros urbanos, né? Como que está a organização caótica em que se encontram. Desde os problemas de saneamento, de moradia, da violência, da exploração do trabalho, né, dos problemas de transporte, de saúde, enfim, né, a vida massiva em que as pessoas passam a maior parte do tempo se dedicando ao trabalho e não ao lazer, não ao seu bem-estar, convivência com a família. Né. Na vida quase de todo o país morre muitas pessoas. Isso não deixa a gente feliz, porque a gente não tem respeitado o mundo, ou sei lá, a gente não respeita nem mesmo a nós. É um modelo predador que explora, digamos assim, o meio ambiente à exaustão, está levando inclusive o planeta a essa situação de insustentabilidade. Então, como a gente viu agora, é uma questão planetária. Vamos pensar na ótica da interdependência. Nós já falamos sobre a interdependência antes, de viver em sintonia com a paisagem. Numa sociedade atual, na sociedade de consumo das grandes cidades, a gente tem uma visão de que as coisas são personificadas. O mercado tem um nome, parece que uma pessoa existe, e as pessoas são coisificadas. É um morador de rua e está ali, e ninguém olha para ele, ele é invisível, e por aí vai. Então, vamos mudar isso? Isso não está legal, né? A natureza é um ser vivo e todos nós estamos fazendo parte dela nesse momento. Nós pertencemos a uma mesma comunidade, então nós não podemos aceitar que existam pessoas na nossa comunidade e não têm acesso a um mínimo de alimento. Isso não é aceitável. E será possível a gente ter uma nova visão do mundo? Através da vida em comunidade, a gente resgata a sensação de pertencimento da natureza, recuperar a lógica da cooperação. Quando a gente trabalha junto por uma ideia, ela se concretiza, ela se torna real. Então, quando você pensa na sua comunidade, seja o seu bairro, seja a vila onde você mora, você trabalhar na base da cooperação. O bem viver, ele tem essa relação de harmonia dos seres humanos, não somente entre eles, mas a harmonia também com o mundo natural. Essa é uma nova concepção que a gente pode dar ao nosso planetinha, a gente é habitante dele. A gente está falando no bem viver, e afinal, o que é o bem viver? Duas palavras-chave são natureza e comunidade. Vamos ver um pouco mais sobre isso? A gente não pode conceber um projeto de bem viver único, porque daí tu vai criar novamente a mesma matriz de problemas que a gente já teve na humanidade quando se imaginou que uma determinada cultura, uma determinada crença, uma determinada forma de pensar poderia se sobrepor a outras, né? Então aí todos os regimes totalitários que a gente pode imaginar.
Eu acho que não. Talvez a intenção da gente retomando isso é mostrar a diversidade de formas de entender o que seria o bem viver, mas também estabelecendo alguns princípios que são comuns, né? Alguns pontos de partida que tornaria esse nosso sonho comum. Observar que nós não temos, por exemplo, nas aldeias, crianças abandonadas e nem temos uma diferença muito grande entre os ricos e os pobres. Nós não temos pessoas riquíssimas e pessoas muito pobres. Isso significa que no conjunto a comunidade está tendo acesso aos bens que essa mesma comunidade gera. O ter é pouca coisa para poder ser feliz. Não se precisa muita coisa. E por isso que também era uma proposta interessante para esse momento que nós vivemos, né? Nessa sociedade de consumo que nós temos, que destrói completamente a natureza, o Sumac Kausai propõe viver muito, né? Feliz con poco. Gracias, Freddy. Bueno, yo pienso que el buen vivir es una opción personal, fundamentalmente, y cada uno tiene su criterio al respecto. Para mí, el buen vivir es la capacidad del ser humano de cambiar sus prioridades de vida, del consumismo, de los bienes materiales, de la lucha por el poder y todas esas adornos de la vida, condimentos prescindibles de la vida, cambiar a lo esencial, que es la familia, la austeridad, la naturaleza, el contacto con los demás, la solidaridad, en fin. Cambiar los valores. ¿Para qué estamos sobre la tierra? Para mí, esa es la esencia, podría ser la esencia del buen vivir. Tuta mashikuna, yupaichani mashi Freddy, tukilla mashikuna. El buen vivir para nosotros como pueblos indígenas es el amor y esa sensibilidad que existe entre la madre tierra, la Pachamama y nosotros como seres humanos. Esa humildad grande que tenemos que demostrar hacia el amor a lo que nos rodea. Andrés, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Bueno, allí tuta mashikuna kai salasaka yakta mon saldashkagangichi kai provincia Tungurahua ishnayaytuki kai yakta no apa taitagunamo mamagunamo y tuki runagunamo. Bueno, más que todo respondiendo a la pregunta, para mí en sí como pueblo indígena milenarios que hemos mantenido nosotros es vivir en plenitud. En dos cosas. En dos cosas se puede resumir todo lo que se puede describir en tantas palabras, pero para mí es vida en plenitud. Vida en plenitud, Carlos, o sea, el buen vivir en dos palabras. Sí, la vida en plenitud tiene que ver con vida en salud, vida en dignidad, vida en libertad. Es difícil definirlo, pero mejor es intentar aproximarnos al concepto por lo que no debe ser o no es. No debe ser exclusión, no debe ser destrucción ambiental, no debe ser discriminación, no debe ser violencia, no debe ser contaminación, no debe ser separatividad, no debe ser corrupción. Es decir, difícil definirlo, pero buen vivir tiene que ver con eso, la esencia buena de lo que somos todos como seres humanos, interculturalmente. Então, gente, a gente está construindo uma ideia nova. Essa ideia nova pressupõe uma maior participação popular na tomada de decisão. Quando você pensa em alguma resolução e precisa ser tomada, hoje, na nossa sociedade, essa resolução é tomada com base na opinião de quem tem o poder, mas ela não passa pela comunidade. A gente tem visto diversas situações de tragédia onde a participação popular inexiste, né? Nós vimos as tragédias de grandes barragens de mineração em Brumadinho e em Mariana. Mariana já se passaram mais de 5 anos e a impunidade ainda é a palavra de ordem.
a falta de abrigo para as pessoas. Então, essa é uma questão. Então, como a gente muda e vira a página? Enxergar caminhos possíveis capazes de reduzir a pobreza, empoderar as pessoas e gerar bem-estar. Mas na reflexão da coletividade vão surgindo possibilidades. E hoje tem um mote importante que é trazido como contribuição do movimento zapatista no México, que é o mandar obedecendo. Esse mandado obedecial tem sido também importante para a reflexão nas comunidades indígenas brasileiras. Então, isso vai fazendo com que o cacique passe a perceber que mandar obedecendo significa consultar o conselho de lideranças. Mandar obedecendo significa submeter qualquer decisão à consulta à comunidade, construir coletivamente. As decisões que na sociedade indígena não funcionam nessa experiência trazida do Ocidente, do voto, da democracia participativa. Então, se parte para experiências do consenso, decisões consensuadas. É o mandar obedecendo, né? Que a gente tem discutido. A gente manda e obedece. É um caminho que vai e volta, né? Então, não é uma coisa que tem que ser a vontade do cacique, mas é aquilo que tem que acontecer, que é a vontade do povo, né? Então, não é a forma que lidera, enquanto cacique do povo chucuru, que tem hoje uma responsabilidade com as minhas lideranças, né, de aproximadamente 11 mil pessoas, né, esse processo é feito sempre em discussão, né, tudo que acontece dentro do território chucuru, ele passa por essas instâncias, né, internas do povo, discussão, de aprofundamento das questões e consensuando, e assim vamos construindo, né, e fazendo essa liderança dentro do território chucuru. O que é o bem-estar? O bem-estar é você ter muito dinheiro, muitas aplicações? Não, não é nada disso. Bem-estar é simplesmente você ser feliz com o que você tem. Então, a gente tem que ter uma maneira nova de repensar essas questões. Pensar como a gente vai trazer mais igualdade entre as pessoas. Resgatar a vida em comunidade, pensando de forma coletiva, no conjunto. Essas são mudanças de paradigmas e estão se mostrando muito necessárias para esse nosso tempo que a gente está vivendo agora. O tempo que se apresenta para nós na pós-pandemia. Então, alguns pilares que sustentam a ideia do bem viver. Você tem o pilar da economia, pensando na redução do consumo, a questão do capitalismo também ela tem que ser vista como uma forma plural, com direito de voz aos diversos segmentos da sociedade. Você pensar novas formas de reutilizar, de reciclar, se você pode remendar alguma coisa ao invés de comprar um novo. Desenvolvimento sustentável em harmonia com a natureza. O conceito de desenvolvimento sustentável ele é muito amplo, né? Dá margem a qualquer coisa, né? Você quer dizer, não, nós somos sustentáveis. Então, como é uma palavra muito ampla, você, às vezes, não consegue provê-la de um significado real. Então, quando você repensa a economia em benefício da sociedade, você consegue pensar em soluções sustentáveis, pensando nos recursos naturais sendo usados de forma utilitária para o bem, sem ser predatória. Você usar de maneira consciente, respeitando a capacidade de suporte do lugar. Então, não é o uso exploratório desse recurso. Quando a gente pensa no pilar do meio ambiente, a gente está se reconectando com a natureza, pensando no respeito às pessoas e ao mundo natural,
ouvindo as experiências ancestrais e aprendendo com a natureza, como é que funciona a natureza, como a gente pode trabalhar a natureza, tendo ela como respeito. Não sei se vocês sabem, apenas um parênteses nessa questão do meio ambiente, a gente tem o Vale do Rio Doce, a parte da Foz no Espírito Santo, era um imenso pantanal. Foi totalmente drenado para fazer plantação de arroz. No que foi drenado o Pantanal, aqueles nutrientes da mata paludosa, que tinha ali a mata encharcada, eles acidificaram a terra e se tornou um deserto químico. Quem vai hoje na Foz do Rio Doce, em Uruçuquara, por exemplo, é uma praia, vê uma terra seca e de pouca vida. Então, um exemplo e nós precisamos nos reconectar com a natureza, aprender com ela, para depois pensar soluções que possam ser conciliatórias, boa para a natureza e boa para as pessoas. Então, um exemplo só. Educação. A gente pensar na questão da biologia da conservação. Qual é a contribuição que esse campo do conhecimento pode dar para nós? Pensar no manejo, na gestão, e o gerenciamento dos recursos naturais. A gente tem bens e serviços ecossistêmicos e a gente sabe usá-los. Existe muito conhecimento acumulado sobre os serviços ecossistêmicos, mas é mais fácil encher de boi, né? Por quê? Não podemos cair na armadilha do agronegócio, de fazer sempre a mesma coisa, de não mudar. Vamos aprender as novas tecnologias através da educação, promovendo um maior acesso ao conhecimento dessas novas tecnologias e também resistir e fazer o novo acontecer. Então, essa capacidade de resiliência da natureza, aprender com ela, então, fazer estudos da parte de ecologia funcional, funcionamento dos ecossistemas e trabalhar isso como uma ferramenta. Então, aprender isso, a gente se educar a esse respeito da biologia da conservação, é uma maneira da gente ficar mais preparado para lidar com a natureza. Em termos de política, o senso de comunidade é um diferencial do bem viver. O diálogo construtivo, a gente se tornar não dependente do sistema, não ser vítima, escravizado pela maneira como o sistema te engole, você ser autônomo, você conseguir fazer as coisas e você deseja fazer. E a responsabilidade social, a responsabilidade com as populações e vivem naquele lugar e dependem dali para viver. Em termos do pilar da história, a questão dos direitos humanos, a questão do acesso a um ambiente saudável, um ambiente limpo, equilibrado, os direitos da natureza, a Pachamama, a Mãe Terra, que é interconectada conosco. Os povos indígenas têm esse entendimento muito melhor do que o colonizador da América. Os descendentes do colonizador não têm isso tão claro, mas os povos originários têm a Pachamama como uma referência. E, nesse sentido, caminha também o bem viver, o resgate da história dos povos ancestrais. O bem viver para nós é viver de bem com saúde, viver bem com a sua família está bem, suas crianças estão bem, os seus velhos estão bem, né? E tendo a sua grande aldeia, né?
tendo a sua casa de reza, né? Os velhos gostam de ter uma casinha de reza para poder fazer a sua reza em Guarani, né? Um bem viver é você ter paz, harmonia, ser feliz, ter alimentação na sua mesa, ter saúde. Então nós estamos travando essa batalha em busca do bem viver, espalhando essa semente. O que é ser feliz? Não só pensar em nós, então pensar no coletivo, em toda a nação brasileira, não só a nação indígena. É aquilo tudo que a gente quer, proteger a cada um outro, ser amigo de todo mundo, respeitar um a cada um. Acho que isso que interessa para todos nós, porque no dia a dia tudo isso pode acabar. Para nós, essa é uma vida de felicidade e viver numa vida entre familiar muito bem junto, né? Estar ali na festa, todo mundo junto, que não tem uma pessoa doente, que não tem uma pessoa na cidade, né? Viver uma tradição, viver uma cultura. Parte pelo processo de ocupação do espaço territorial, levando em consideração esses valores, por exemplo, da mãe terra, a mãe que não pode se vender, que não pode trocar, que não pode arrendar, e a partir daí consensuando, né, nas nossas assembleias, nos seminários, nos encontros de educação, nos encontros de saúde, tentando a todo momento discutindo, né, esses valores, né, e ao mesmo tempo, né, colocando em prática como trabalhar a terra sem usar agrotóxicos, sem agredir a nossa mãe terra. Do pilar social, o desenvolvimento humano, uma reflexão sobre tudo que nós experienciamos em termos de sociedade, avaliar para que a gente tenha uma melhora. E as soluções, a tomada de soluções acontece da forma consensual. Você não impõe as coisas no grupo minoritário. Você conversa para chegar a um consenso. Muda um pouco a sua ideia para você poder chegar e ter um consenso. Então, por que o bem viver dialoga bem com a agroecologia? Porque a prática da agroecologia ela dialoga com os objetivos do bem viver. São os princípios para o trabalho emancipado, a busca pela diversidade de cultivos, a gente cultivar as plantas originárias, fazer um banco de sementes crioulas, o paradigma do cuidado com as pessoas e com o mundo natural e a articulação dos territórios. Então, todas essas práticas e a agroecologia trabalha, elas estão de acordo com os princípios do bem viver. Então, como é que a gente vai construir uma sociedade do bem viver? É possível sim, transformações são possíveis. Vamos ver um pouco? Então, a sociedade do bem viver, essa mudança ela está acontecendo em pulsos. Ela está espalhada. Na nossa América do Sul, tem vários lugares onde a sociedade do bem viver está se organizando. Em algumas nações, como o Equador e a Bolívia, a natureza já é reconhecida legalmente como um sujeito de direitos. A ideia da natureza como um sujeito de direitos, ela também está sendo concebida na Colômbia. O sistema do Amazonas na Colômbia está sendo reconhecido como um sujeito de direitos para proteger a biodiversidade da maior floresta tropical do planeta.
Então, a Colômbia está indo na frente em relação a essa questão da proteção dos recursos naturais e da biodiversidade. Então, aproveitar de forma sustentável e planejada os recursos. A ideia da Amazônia 4.0, do Carlos Nobre, de você usar os ativos da floresta em pé, essa ideia está em consonância com a sociedade do bem viver, o plantio do açaí. São algumas coisas, e a gente tem de exemplos já, e caminham nessa direção. E, principalmente, o respeito e a harmonia entre os vários povos que a gente habita o planeta. O respeito a esses povos, os caiçaras, os quilombolas, os indígenas, os caboclos, as comunidades de fundo de pasto, do sertão nordestino, o respeito e a harmonia da convivência entre esses vários povos que a gente tem aqui no nosso país e no nosso continente. Agora vamos pensar um pouco na questão dos direitos da natureza. Como a gente consegue conceber a natureza como um sujeito de direitos? Alguém consegue imaginar uma criança destituída de direitos? Não. Hoje, o direito da criança, do adolescente, é uma noção universal, a gente tem isso muito claro. Mas não foi sempre assim. Na Roma Antiga, a criança era a posse do adulto. O adulto podia usar ela como quisesse, vender, usar como empregado, não havia nada e protegesse a natureza dessas crianças como seres, como pessoas frágeis e precisam de cuidado. A mesma coisa acontece hoje com os direitos da natureza. A gente acha estranho, aqui no Brasil, pensar nos direitos da natureza, mas outras nações da América do Sul já avançaram nessa questão. Direitos das gerações futuras a terem um ambiente equilibrado e saudável. Valorizar os princípios e valores da própria natureza, valores intrínsecos que ela tem, e que nós já temos esse entendimento, mas esse entendimento precisa ser mais compartilhado. Ampliar a noção de direitos humanos também, para que ela alcance os vários segmentos que precisam de cuidado. Quando a gente pensa na natureza como um ser vivo, a gente pensa na questão dos recursos naturais que existem. A natureza, ela não é um utilitário, não é um bem utilitário, a gente pode usar ela como bem quiser. Então, a gente não pode pensar e os recursos que ela tem são inesgotáveis. Ela já está dando sinais, por exemplo, a questão da sobrepesca. A gente tem vários estoques pesqueiros aí sendo alvo de dificuldades, né? Espécies que eram comercialmente importantes sendo colocadas nas listas vermelhas, os pescadores furiosos e querem que aquilo ali seja consumido, e o ICMBio diz que não pode. Então, não é inesgotável, os estoques baixam. Um exemplo da sardinha na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, eu moro aqui no Rio de Janeiro, era riquíssima, tinha várias fábricas de sardinha dentro da Baía, mas a superexplotação dos recursos dessa sardinha abundante levou ao extremo e as fábricas de sardinha todas fecharam, porque os estoques pesqueiros de sardinha foram reduzidos absurdamente.
Então, quando a gente pensa nos recursos naturais, também podemos pensar nos extrativismos. Todo esse minério é extraído dia e noite na terra, e onde passa o minério de ferro, ele trem, e já foi música, e prosa, e poesia, o trem do minério de ferro incessante, comendo as montanhas. Será que a gente precisa de tanto ferro assim? A gente não pode repensar os usos, reaproveitar os minérios que já foram extraídos? E os rejeitos das barragens? A gente vai continuar tendo outras tragédias, como já aconteceram? Esses rejeitos, já foram feitos estudos, eles podem ser aproveitados na construção civil, para fazer lajotas, fazer laje. Já existe uma maneira da gente retirar o líquido e o sólido nas barragens e poder aproveitar a parte sólida para fazer material para a construção civil. Vamos botar isso em uso, né? Então, isso é pensar na natureza como um ser vivo. As questões que a gente já conhece, dos 3 R's, repensar os padrões de consumo, ao invés de comprar algo novo, consertar, reformar ou doar para alguém e possa e tem essa habilidade de consertar. Se você quer usar alguma coisa, vai usar rapidinho. Eu preciso de uma furadeira para fazer para pendurar um quadro. Pede para o seu vizinho, em vez de comprar uma furadeira, vai ficar lá guardado, sem pouquíssimo uso, é uma coisa esporádica. Então, por que não pensar em comunidade, né? O seu vizinho também pode precisar de alguma coisa que você tenha e possa, aí vai se sentir confortável de pedir emprestado também. Então, são maneiras que a gente pode rever, né? E os nossos direitos, né? A natureza como um ser vivo, ela também tem direitos. Não é só nós que temos constitucionalmente o direito ao ambiente equilibrado. A natureza também tem o direito de se manter livre de ataques, de agressões. Então, queimadas, desmatamentos, essas agressões podem ser minoradas para a gente ter o respeito à natureza como um ser vivo. O uso da terra e da água. A gente é parte da natureza. Quando a gente exaure os recursos naturais, a gente está enfraquecendo a nós mesmos. A gente está promovendo o aquecimento global, a gente está trabalhando para impactar ainda mais. Por isso, a gente fez as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para tentar, até 2030, equilibrar mais o uso da terra e da água. Então, a gente tem essas premissas. E, mais uma vez, eu comento nas Américas, e a gente tem aí os direitos da natureza, já incorporados à Constituição do Equador e da Bolívia. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío. Algumas experiências concretas do bem viver têm sido realizadas em vários níveis. As constituições do Equador e da Bolívia, aprovadas pelas respectivas assembleias constituintes nos anos de 2008 e 2009, incorporaram os princípios do bem viver e do viver bem. Mas os governos desses países evidenciam as dificuldades e as resistências às mudanças que o novo caminho enfrenta. Eu creio que o principal ha sido ao nível todavía retórico y jurídico de la Constitución política. Al nivel concreto de las leyes todavía no está mucho. Perdón, de la práctica cotidiana no está tanto, me parece a mí. No me animo a decir que haya... Yo creo que hay pugnas todavía, no pasos sólidos. Teóricamente, en las leyes ya en Bolivia se ha hecho un paso más, que es la ley de los derechos de la madre tierra, pero nuevamente sigue siendo, en mi opinión, todavía
un elemento retórico que tiene que ir avanzando. En las vidas de las comunidades hay las dos cosas. Hay sitios, hay cosas, por ejemplo, las convivencias, cuando se hace una fiesta que después todos comen juntos, el sistema democrático que existe, sobre todo en las regiones andinas, de que el ser autoridad es una obligación por turno de todos y que por lo tanto todos lo pueden ser, son elementos culturales que ya existen en esta línea del vivir bien o del bien vivir. Pero el que ya sea como una norma general pasa como con todas las utopías, yo creo, que nos vamos acercando, pero la utopía siempre queda más lejos. El buen convivir implica saber también convivir con los que son distintos, con los que tienen otros puntos de vista. Y sobre todo en el partido gobernante que se forjó desde antes en la pelea de derrotar al enemigo, que era, en este caso era un enemigo muy digno de ser derrotado, porque eran los poderosos agroindustriales, Estados Unidos, etc., sigue teniendo esta táctica, es decir, su visión política es que al que piensa distinto de él hay que derrotarlo, en vez de pensar de cómo convivir con los que tienen visiones distintas. Ahí yo creo que tenemos mucho aprendizaje todavía en términos de ser respetuosos de la alteridad de los otros, porque si no, no puede haber un buen convivir. Então, como o bem viver ele dialoga com a conservação da natureza? A gente tem uma nova concepção da ciência e da conservação. Nós somos criativos, somos capazes de construir e mudar. A gente tem que ativar a nossa mente criativa para que a gente seja a mudança, que a gente consiga fazer essa mudança para que os nossos filhos e netos tenham uma vida confortável, agradável. Então, a conservação, ela tem que pensar para frente, o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações. Então, vamos ver um pouquinho agora, uma fala muito bem colocada para vocês saberem un poco más sobre el bem vivir. Vamos lá. La cosmovisión de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, nos enseña que todo vive, que las montañas viven, que el agua vive, que el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos también sienten y piensan. Y en nuestra cosmovisión, nuestros ancestros nos enseñan que todo es importante, que no hay pequeño, que no hay grande, sino todo es importante. Y por lo tanto, de esa concepción de vida emerge el cuidado a todo, el respeto a todo. Por eso para nosotros las montañas son nuestros abuelos, nuestras abuelas, que nos cuidan, que nos inspiran, que nos dan alimento. La Madre Tierra vive, nos abraza y nosotros somos sus hijos. En Aymara decimos, Pachacaman, Pachamaman, Huapatanu. Significa, somos hijos del Padre Cosmos, somos hijos de la Madre Tierra. Y eso tiene una connotación profunda en nuestras vidas, porque de eso emerge el ayllu que es la comunidad. Pero la comunidad entendida no solamente como la unidad y estructura social, sino el ayllu entendida como una comunidad, como una unidad y estructura de vida. Todo es parte de la comunidad. La montaña, el árbol, el río, los insectos, todo es parte de la comunidad. Y el deterioro de cualquier especie, de cualquier parte de la comunidad, es el deterioro de todo. Por eso los abuelos y las abuelas nos enseñaron a cuidar todo. Y de esa concepción de vida emerge el concepto de suma causa o suma camaña en quechua y en aymara. Significa vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir implica, primero, saber vivir. Y ese saber vivir implica una armonía interna. Y luego, la segunda dimensión del vivir bien es el saber convivir alrededor con los demás. Si sabes vivir, convives. ¿Cómo convives con los demás? En armonía y en equilibrio. En el concepto de nuestros abuelos, en la cultura de la vida, es cuidar todo. Es comprender que todo es importante.
Por eso el vivir bien, el buen vivir, es un paradigma de la cultura de la vida, de la concepción de la vida. En nuestras comunidades, nosotros generamos un cultivo en el concepto rotativo, circular, cíclico. Nosotros promovemos el multicultivo. Significa que nosotros sembramos en un lugar y después al siguiente año sembramos en otro lugar y hacemos que vaya rotando y también descansa la madre tierra. Eso es muy importante para nosotros. Y además, no solamente el sembrar, por ejemplo, y cosechar es solamente una técnica, es una acción importante, sagrada y profunda de relación con la vida. Por lo tanto, siempre antecede, antes de sembrar, antes de cosechar, una ofrenda, una ceremonia de permiso a la madre tierra. Para nosotros la madre tierra es importante, porque sembramos con cariño, cosechamos con cariño. Y en nuestras prácticas, por ejemplo, los animales quienes nos acompañan, como las llamas, las ovejas, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y las cuidamos. Y no solamente para poder generar gran cantidad de llamas u ovejas, sino son nuestras compañeras, son parte de nuestra comunidad. Si nosotros observamos bien, escuchamos bien, no solamente en la parte de los Andes, o en la Amazonía, o en el Chaco, en el Valle, en el norte, en el centro, en el sur de Abya-Yala, sino en el mundo, nos daremos cuenta que hay una crisis. Hablan de muchas crisis, económica, de riqueza, energética, pero la verdadera crisis que está pasando Occidente y la humanidad actual es una crisis de vida. Porque se ha deteriorado la vida, se ha roto el equilibrio con la madre tierra. Y además, esa cultura desechable ha permeado en nuestras relaciones de vida. Y también nuestras relaciones son desechables. De pronto estamos seres solos, de pronto hijos sin padres, o hijos abandonados, o esposos separados. Ha permeado nuestras vidas. Por lo tanto, esta profunda crisis que está pasando la humanidad está en búsqueda de respuestas. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas nos han legado el vivir bien, buen vivir. El vivir bien, buen vivir es de la cultura perdurable, de la cultura del respeto, de la cultura de la vida. Y por lo tanto, es una respuesta ante la crisis de la humanidad. Y los pueblos indígenas originarios sabiamente han guardado estas experiencias, estas prácticas comunitarias de vida. Y hoy las estamos compartiendo al mundo, con el cariño y el respeto de todos. Cuando decimos el vivir bien, buen vivir, nosotros no solamente estamos buscando la reconstitución solamente de los pueblos indígenas originarios, estamos invitando al mundo para que nos acompañe en un nuevo paradigma de vida, en una nueva concepción de vida. Porque Occidente sabe que si continúa con la forma de existencia que está haciendo, no tiene futuro. Y por lo tanto, dentro de la diplomacia indígena originaria para la vida, que es el vivir bien, buen vivir, nosotros estamos planteando nuevas formas de relación de las comunidades, entre pueblos y entre estados. Hemos planteado el concepto de los estados plurinacionales. Los estados plurinacionales que a las nuevas formas de expresión constitucional, tanto en Ecuador como en Bolivia, permite conceptualizar, percibir, expresar, reconocer a los diversos pueblos que vivimos y convivimos en una nación. Es decir, somos del valle, de la Amazonía, somos de las partes altas de las montañas, del altiplano, de las costas. Somos un pueblo diverso, de aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, chiquitanos, amazónicos, y entre ellos se concibe este concepto de la plurinacionalidad, y la plurinacionalidad implica un reconocimiento profundo a la identidad cultural. Y en ese contexto, las políticas públicas van en sentido de cuidado a la vida. Los nuevos conceptos, por ejemplo, de desarrollo, las nuevas tecnologías, las nuevas implementaciones, por ejemplo, de hacer todo lo que está alrededor, tiene que ser en cuidado con la madre tierra, de no romper el equilibrio y la armonía de la madre tierra, porque esto implicaría también el deterioro de todo, bajo la concepción. Entonces,
el Estado plurinacional tiene que generar una estructura también conforme a la dinámica del ayllu, a la dinámica de la comunidad. Es decir, con el concepto rotatorio, con el concepto del consenso, con el concepto de la complementariedad. El consenso, por ejemplo, es muy importante para todos nosotros. En la comunidad, cuando nosotros estamos deliberando, tenemos que resolver problemas, es importante escuchar a todos. Si uno diverge, es importante escuchar porque puede ser que tenga la razón, puede ser que tenga también algunos aspectos importantes que todos debemos escuchar. Por lo tanto, el consenso es muy importante. No decidimos las mayorías sobre las minorías, porque las minorías también estarían impuestas de la decisión de las mayorías. El consenso es muy importante porque nos permite escuchar a todos y exponer a todos y resolver en beneficio de todos. El concepto de la complementariedad también es importante, porque concebimos, así como el hombre y la mujer nos complementamos para generar vida, también nos complementamos los ayllus, las comunidades con otras comunidades. Y también concebir que también nos complementamos las diferentes formas de existencia, así como el árbol nos da el oxígeno, así como el agua nos da vida, así como las montañas nos dan alimento, también nosotros somos parte complementaria de la vida. Por lo tanto, la concepción del Estado plurinacional a través de la estructura también del Estado plurinacional es un nuevo diseño institucional del Estado, concibiendo las prácticas ancestrales comunitarias, generando nuevas industrias, generando nuevos conceptos de tecnología, pero siempre cuidando la vida, siempre cuidando la madre tierra, porque la madre tierra vive y también tiene derechos, también hay que cuidarla como nosotros. Por lo tanto, los nuevos diseños institucionales de la Constitución Política del Estado en Ecuador y en Bolivia son retos muy importantes para el horizonte de los demás estados para poder proyectar nuevas prácticas comunitarias de vida, donde el vivir bien, buen vivir se explique en el proceso de las dos dimensiones. Primero, saber vivir, comprendiendo que todo vive, saber vivir y saber convivir. Y esa convivencia en equilibrio, en armonía, es siempre cuidando a todo lo que está alrededor, porque se concibe que la vida es un tejido, y si es un tejido hay que cuidar, porque el deterioro de algo es el deterioro de todo. Así nos enseñan nuestros abuelos, nos dicen, si hay algún deterioro alrededor es el deterioro de todos nosotros. Si algo está mal alrededor, está mal algo en nosotros. Por lo tanto, el vivir bien emerge de una concepción no solamente filosófica, emerge de una concepción de una dimensión espiritual. Nuestros abuelos, nuestras abuelas consideran todo sagrado. Eso jamás hay que olvidarlo. Nuestros abuelos y abuelas nos han legado estas experiencias generacionales, ancestrales, estas sabidurías, porque se dieron cuenta de la vida. La vida, todo está interrelacionado, todo es interdependiente. Por lo tanto, sabiamente cuidaron todo. Esos mensajes que hoy lo estamos reconstituyendo en nuestras vidas, como el summa causa, el allin causa y el summa camaña, el vivir bien, buen vivir, son legados importantes no solamente de una concepción intelectual, es de haber comprendido cuál es la dinámica de la vida. Por lo tanto, es sabio que nosotros podamos seguir esos caminos que tienen una profunda experiencia de vida, que tienen una profunda experiencia de haber comprendido la vida. Por lo tanto, nosotros somos los seres puentes quienes también vamos a generar esta experiencia generacional para quienes vienen, porque quienes vienen también son seres muy importantes para darle continuidad a la cultura de la vida. Vamos ver agora, então, quando a gente pensa a vida, pensando nos direitos da natureza, é algo muito novo, uma coisa que a gente não está acostumado. Mas é um passo importante para a gente ter o reconhecimento dos direitos ambientais internacionais. A gente vive num mundo globalizado, o que acontece aí na nossa Amazônia repercute na Europa, na Ásia, em todo o planeta. Então, vamos pensar nos direitos da natureza se tornarem direitos internacionais. Como a gente vai trabalhar essa questão dos direitos? A gente precisa, através
da sociedade do bem viver, pensar em dialogar, conversar com quem pensa diferente de você, superar o discurso do ódio e do medo. Você não pode, as redes sociais, elas acabam colocando como se fosse um anteparo. Você conversa com pessoas dos seus grupos e pensam igual a você. Então, você vai se blindando de quem pensa diferente de você. Então, vamos superar esse muro, dialogar, para que a gente possa ter a pluralidade e o respeito entre os diálogos. O pensamento, pensar fora da caixinha, sair da responsividade. Ah, não, eu tenho que fazer assim, eu faço assim, porque é assim, não tem jeito, não posso mudar. Agora, a gente está vendo, e pode mudar, pode fazer o trabalho remoto, a gente está fazendo esse curso aí remoto. Então, isso foi pensar fora da caixinha. Acabou caindo no nosso colo de ter e fazer isso. Mas você fica com outras autonomias, como eu falei anteriormente, de poder ir à praia numa segunda-feira e depois trabalhar. A independência também, você ter essa autonomia, a economia solidária, ela dialoga também com essa questão do bem viver. Empoderamento dos povos tradicionais, a autonomia desses povos, e eles possam sobreviver e ter autonomia do ponto de vista da alimentação, da sua sobrevivência, da dignidade e da sua cultura, o respeito às suas culturas. E as tecnologias ambientais, as novidades estão surgindo e podem ser ambientalmente amigáveis. Trabalhar questões da ecologia, nós já comentamos anteriormente, a ecologia dentro do funcionamento dos ecossistemas, aceitar as tecnologias ancestrais como uma possível resposta ao que se deseja e respeitar e abraçar sociobiodiversidade. Os diversos povos existem e que estão aí para nos oferecer um monte de coisas, de oportunidades. Quando a gente pensa na Bolívia, por exemplo, eles têm o Estado plurinacional. O que é um Estado plurinacional? É uma nação onde é composta por vários diferentes povos, e esses povos todos formam a nação Bolívia. Então, essa noção de Estado plurinacional é uma noção e dialoga com o bem viver. Então, são possibilidades que a gente vê associadas à natureza como um sujeito de direitos, o respeito à sociobiodiversidade. Então, são mudanças que estão em curso, estão acontecendo e perto de nós, nos nossos vizinhos latino-americanos. Há um quadrinho para a gente pensar, para refletir sobre sonhos e utopias. Para que servem os sonhos e as utopias? Por que são tão importantes os sonhos e as utopias? Para nos fazer caminhar. Nós somos seres resilientes, a gente está provando a resiliência nesse tempo de pandemia. A nossa mente criativa já está promovendo a mudança. A gente está mudando, a gente está repensando os valores que tinham daquele tempo passado, e corresponde ao que a gente pode chamar de final do século XX, o desenvolvimentismo exacerbado, as pessoas com um ciclo de hábito de trabalho estava levando à destruição, muita gente no psicólogo, sem conseguir dar conta de tudo, estava sob o seu encargo de resolver. E agora a gente está vivendo a grande mudança. Essa grande mudança significa
você, ao longo da sua semana, você tem um horário para trabalhar, um horário para você se alimentar, ter uma boa alimentação, para se divertir, para rir, para brincar. Todos nós temos direito a ter essa diversidade na nossa vida. Porque é algum crime você ir a um cinema. Agora não pode ir ao cinema, né? Mas podia antigamente, né? Você ir a um cinema numa quarta-feira. A gente vai poder ir de novo, né? Mas são coisas que a gente pode fazer e não precisa ser escravo do trabalho. A gente pode ter uma vida com menos ganho, menos necessidade e mais felicidade. Essa mudança ela é inevitável, ela está em curso, ela já acontece. E a gente pode pensar o que é realmente necessário para a nossa vida. Resgatar os pequenos valores da vida, mudar o estilo de vida, viver de forma mais simples. O que a gente tem hoje? Por que tanta ambição? Eu tenho que ter isso, eu tenho que ir, não sei onde, eu tenho que... Não! Vamos repensar a sociedade, repensar a maneira que a gente produz, que a gente consome de forma predatória. A gente não precisa disso. Vamos repensar? E, para finalizar, eu iria comentar com vocês. O bem viver é como se fosse uma força Star Wars. Nos conecta um bem maior, que é a Mãe Terra. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver para o nosso planeta. E que a força esteja com você. Muito obrigada. Obrigado pelo convívio. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Felicidades. Espero ter contribuído para que vocês tenham uma mudança de postura diante de tudo que a gente viu aqui.